Meus irmãos, abram em Gênesis capítulo 28. A gente vai ler do versículo 10 ao versículo 17. Eu escolhi esse texto, não por causa do tempo, né? Abrindo o primeiro livro da Bíblia, aí era o mais próximo. Mas, porque nós estamos na EBD estudando o livro de Gênesis. O pastor Felipe tem pregado no livro de Gênesis. E a gente vai ler um episódio aqui da vida de Jacó, mas a gente vai fazer um link com a lição que vai ser estudada hoje na classe de adultos, logo mais depois do culto. Certo? Vamos ler a palavra. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Meus irmãos, os irmãos sabem quantas religiões há no mundo? Eu respondo bem rapidamente. 2. Ou a religião é a religião da graça, ou é a religião das obras. A gente tem o cristianismo bíblico e o resto. Todas as religiões, todas, a pergunta que é feita é como aquele jovem rico fez a Jesus: que posso fazer para herdar a vida eterna? Todas as religiões apontam rituais, cultos, sacrifícios, que você deve fazer, coisas, como você deve agir para você alcançar o favor divino. E aí pode ser Deus, vários deuses. Pode ser o acesso a uma outra vida melhor, a prova de segunda chamada, na próxima vida você está em uma condição melhor. Mas todas elas, todas são religião de obras. Você faz algo para obter algo. É por isso que o cristianismo como Paulo falou, ele é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Porque ele inverte. Ele diz: não venha com suas armações. Eu estou usando essa palavra armação porque a gente vai falar sobre Jacó, o rei das armações, né? Não venha com suas obras. Por mais que você faça, você não consegue atingir meu padrão. E aí o Evangelho, a resposta do Evangelho, é uma resposta totalmente subversiva das ideias humanas. É a graça. Não é à toa que a graça é tão difícil muitas vezes de ser compreendida e ser aceita, até por muitos cristãos. Parece que a gente quer, de algum jeito,
ser merecedor do céu. É incrível como a gente luta contra a ideia da plena, total e suficiente graça. A gente, vez ou outra, é pego nessa armadilha mental de a gente achar que vai agradar a Deus e, por isso, vai obter o favor dele. A gente está sempre querendo colocar Deus na condição de devedor nosso. Porque, veja, se eu faço algo e mereço essa salvação, Deus me deve ela. Eu tenho direito a ela. Mas nesse texto aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para a escada. A gente vê, acho que vocês já viram em Bíblias infantis, em aulas com imagem, sempre tem aquela imagem, né, de uma escada como a gente tem, né, aquela escada assim, e anjos, né, subindo e descendo. Interessante que muitas vezes nas imagens os anjos têm asas, né? Aí você pergunta, para que a escada, né? Mas enfim. Jacó dormiu. E vamos ver o contexto aqui. O que é que aconteceu antes? Acho que os irmãos lembram. Que Jacó aqui estava fugindo de sua casa. Fugindo de sua casa depois daquele estratagema junto com a mãe dele, Rebeca, para roubar a bênção que seria do primogênito, Esaú. E aí vocês lembram que ele, né? Rebeca montou o plano, o pai Isaac pediu a Esaú, meu filho, vá caçar, faça um guisado daquele que só você sabe fazer, e venha que eu vou lhe abençoar. E aí Rebeca ouve, chama Jacó e diz, Jacó, é o seguinte, vamos resolver aqui enquanto seu irmão está lá caçando. E aí ela prepara um guisado, ela também sabia cozinhar muito bem, como Esaú, e ela cobre, vocês sabem que Esaú era peludo, ela cobre, veste roupas de Esaú em Jacó, enfim, aí todos conhecem o que aconteceu. De fato, Jacó, se passando por Esaú, recebeu a bênção de seu pai, ou seja, e lembrem que bênção é essa, gente? Não é como a gente, né, meu filho, bênção pai, Deus te abençoe. Aqui era a bênção pactual, um momento solene de culto que estava passando, que Abraão tinha passado para Isaac, e Isaac passaria para seu filho. E aí Jacó toma essa bênção, ele já tinha comprado ela, não sei se vocês lembram, em alguns anos antes, quando Esaú estava com fome, e aí ele disse, me dê esse prato de lentilhas, eu acho que era de lentilhas, e aí ele disse, não, só se você me der a bênção. E aí Esaú fez o negócio e pronto, tudo resolvido. E aí olha só, aqui Jacó está fugindo, porque Esaú, depois que viu que foi enganado, ele disse, eu vou matar esse cara. Eu vou matar meu irmão. E aí, esse plano de Esaú chegou aos ouvidos de Rebeca, e Rebeca disse, vá lá para a casa dos nossos parentes lá em Arã. Volte para lá, para a terra. E no meio do caminho, a gente tem esse episódio aqui. E como eu disse aos irmãos, eu quero chamar a atenção para a figura da escada. A gente sempre pensa naquela escada, como eu falei, né, na escada moderna. Mas é provável que escada aqui, ela tinha aquela... Quando falava a palavra escada, o que vinha à mente era... Sabem aqueles templos chamados zigurates? Vocês já devem ter visto alguma imagem. Tem até alguns aqui na América Latina, no Peru, salvo engano, que é uma construção assim, grandona, com vários degraus na frente. Certo? Provavelmente a figura da escada era isso. E aí a gente relembra, e aí é esse link que eu queria fazer com a aula de hoje, a gente relembra um episódio anterior, voltem lá para Gênesis 11. E a gente vai fazer essa volta aqui para trás, e depois a gente vai dar um pulo para frente também.
Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiam o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Babel, a torre de Babel, a escada de Babel, o zigurate de Babel. Ela ilustra a religião de obras. A tentativa do homem, por seus esforços, chegar até o céu. É uma construção que vai da terra, pretende chegar no céu. Mas é interessante que a obra já estava avançada, e tem uma ironia aqui na Bíblia. Diz assim, Deus diz: desçamos. Mesmo a torre sendo alta, ela estava muito longe de alcançar a Deus. Babel representa o orgulho humano, na tentativa de alcançar os céus por esforço próprio. E a história de Jacó até aqui, Jacó tinha agido com base nisso. Lembrem do que eu falei, Jacó roubou a bênção pactual, a bênção dada a Abraão e passada para Isaac. Jacó fazia tudo, e vocês sabem que o nome de Jacó significa usurpador. Significa justamente o cara que é esperto, que acha que vai conseguir fazer tudo com base em artimanhas. A gente quase chega a pensar que Jacó é o grande antecedente do jeitinho brasileiro, né? Só que o que é que acontece? Jacó dorme. E ele vê a escada. Olha o que Deus estava... Não que Deus estivesse falando apenas isso para Jacó. Mas veja o que é que acontece aqui. Jacó vê a escada em sonho. Vê os anjos indo e vindo, subindo e descendo, sem ele ter feito nada. E mais... Lembra que Jacó tinha roubado a bênção. Gente, ele se colocou debaixo da mão de seu pai, fingindo ser seu irmão, para receber a bênção do pacto. E olha o que Deus faz aqui. Jacó, tu está dormindo. Eu mostro a escada. Eu mostro o caminho. E mais, a gente viu que Deus repete aqui as bênçãos do pacto, dadas a Abraão. Ele fala para Jacó aquilo que ele já tinha falado para Abraão e para seu filho Isaac. Ou seja, para o avô de Jacó e para o pai de Jacó. Eu dou a quem eu quero. Você roubou, mas sabe por que você tem a bênção? Porque eu estou dando. Você, com toda a sua artimanha, você não conseguiria construir uma escada até mim, se eu não fizer a escada até você.
Meus irmãos, parem, vamos parar, eu me incluo. Vamos parar de construir zigurates, de construir escadas. Eu lembrei de uma música, de uma banda não recomendável, Led Zeppelin, uma banda dos anos 60, 70 do século passado, que é Escada para o Céu ou para o Paraíso, né, depende da tradução. E fala justamente, na boca de uma mulher, ela querendo comprar uma escada para o céu. A música toda é essa agonia de ela querer comprar uma escada para o céu, para o paraíso. E assim, e sem ter certeza se onde ela investiu, ou seja, o que ela comprou, se de fato levará ao céu. Esse é o grande drama da humanidade perdida sem o Senhor. Jacó diz, no final: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Vamos pular uns séculos à frente. Vamos lá para o Evangelho de João. Capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é a escada? O pacto que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, pré-anunciava Cristo. Jacó teve um vislumbre, uma visão, uma antecipação daquele que seria a porta do céu, daquele que abriria o caminho para o Pai. Mas ali naquele momento, a visão parou aí. E aí a gente tem aqui na plenitude do tempo, Jesus vindo e dizendo: eu sou a escada. Jesus não disse isso exatamente, né? Com essas palavras. Mas diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que
o nome de Jacó foi mudado para Israel, mais adiante, pelo Senhor. E aqui o diálogo de Jesus com Natanael é justamente, aí está um verdadeiro israelita, né? Um verdadeiro filho de Jacó. E diz mais aqui, quando Natanael finalmente entende, ele diz: tu és o rei de Israel. Tu és o rei de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Às vezes a gente tenta ficar... Em que momento Natanael viu isso, né? Talvez ele até tenha visto, com uma visão. Mas o fato aqui é que Cristo estava dizendo: eu sou o caminho. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Veja, você, Natanael, você é um israelita de primeira. Jesus elogiou ele. Olha, esse aí que está vindo, nele não há dolo, nele não há maldade. Mas por seus esforços, por sua obediência, você não vai alcançar o céu. Então a gente tem... Vejam a história da salvação aqui. A gente tem os homens com orgulho, tentando construir um caminho para Deus, ocupar o lugar de Deus, Deus desfazendo os planos dele, mostrando quão frágeis são, e Deus pactuando, dizendo: eu vou construir a escada. Essa escada não vai ser comprada, como diz a música. Essa escada não vai ser obtida por seus méritos, por seus esforços. Essa escada vai à cruz, voluntariamente, pagar por todos os seus pecados. E aí sim, o véu será rasgado e você terá livre acesso ao Pai. Escada, escada, escada. Minha fala final para os irmãos é repetir: descansem no Senhor. Parem de construir escadas. Parem de achar que vão pavimentar o caminho para os anjos. Deus, por meio de seu Filho Jesus, já abriu o caminho. Entre por Ele. Ele é a porta, Ele é a salvação. Amém.